E aí, galera? É provável que muitos de vocês sejam fãs de futebol que ficam felizes com as vitórias do seu time do coração, ou ao contrário, se entristecem em caso de derrota. Muitas vezes a vitória vai para a equipe adversária e os torcedores ficam resmungando que a sorte se virou na direção errada. Mas pense como seria se no campo de futebol o seu time tivesse que jogar não só contra os adversários, mas também contra condições climáticas extremas. É claro que ninguém vai jogar durante uma enchente, mas no mundo dos esportes há muitos casos em que clubes ao redor do mundo foram obrigados a jogar em condições praticamente incompatíveis com o futebol. E pode ser qualquer coisa: chuva, neve, granizo, raios, ventos fortes ou até mesmo um tornado. No vídeo de hoje mostraremos 7 jogos de futebol que ocorreram durante condições climáticas insanas. Sente-se à vontade, pois vamos começar! Jogo no meio da neve. Em 2013, durante um jogo da fase de grupos da Liga dos Campeões, realizada em Istambul, aconteceu uma grande nevasca. No começo, parecia que o gramado verde não seria ameaçado pela neve, mas a cada minuto que passava, uma manta densa branca mais se formava sob os pés de jogadores, os quais cada vez mais começaram a cometer erros tolos e a escorregar. Por isso, aos 33 minutos, o juiz ficou cansado de esperar até que os jogadores se levantassem após inúmeras quedas e pôs fim ao jogo. Esta é mais uma prova de que a natureza não está sujeita ao homem. A propósito, esta forte queda de neve com granizo interrompeu o jogo entre Galatasaray e Juventus, que teve que decidir o destino do jogo nos playoffs do torneio. Vento no papel de atacante. No futebol, o resultado do jogo pode ser muito imprevisível. Por exemplo, a lesão de um jogador forte ou a expulsão de um zagueiro importante pode levar a um ou até vários gols do adversário. E se a própria natureza interferir na partida? Isso parece muito estranho, mas veja com os seus próprios olhos. Durante um jogo realizado em Romford, na Inglaterra, um vento muito forte começou a soprar. Empurrada pelo vento, a bola não queria obedecer os jogadores e ia para onde quisesse. Por alguns segundos, os jogadores seguiram a trajetória da bola, até que finalmente ela entrou no gol do time que acabava de tentar mandá-la para a rede do adversário, e o goleiro nem teve tempo de reagir. Mas dá para entender, afinal, não é todo dia que você tem que jogar contra o vento. Tempestade. E durante esta partida, que foi realizada no estádio americano Lavelle Edwards, a natureza invadiu lentamente o campo de futebol, como se não quisesse assustar os jogadores que estavam no vestiário e não suspeitavam de nada naquele momento. Logo no início, as pessoas notaram umas nuvens que ficavam cada vez mais escuras e grandes. No entanto, ninguém nem sequer pensou em deixar o jogo de futebol por causa de uma bobagem dessas. Mas depois de um tempo, as nuvens se transformaram em um forte vento e em uma chuva bastante desagradável. Mas tudo bem, não é tão mal assim, não é mesmo? Depois de mais uns 2 minutos, ficou claro para todos que nesta partida a vitória foi da natureza. O jogo teve que ser parado e rapidamente o estádio ficou completamente coberto de água. Tornado no campo. Em um jogo realizado no Chile, os jogadores estavam sendo seguidos, e não era por um árbitro irritado, senão por um verdadeiro tornado. Um enorme acúmulo de poeira circulava em torno dos jogadores, mas inicialmente não os distraiu muito de sua ocupação principal. Depois de um tempo, no entanto, o fenômeno natural começou a roubar a bola e a driblar habilmente os zagueiros de ambos os times, bem como rapidamente dispersar os fãs do estádio. O jogo foi temporariamente suspenso e só continuou depois que o tornado, ofendido que ninguém quis brincar com ele, deixou o campo. Granizo. É provável que os jogadores de futebol nem se surpreendam tanto com chuvas durante os jogos. Mas e se o granizo se juntar a ela? Veja só, parece que este fenômeno natural evita claramente que os experientes atletas apreciem um jogo. Mas também, quem ficaria confortável fazendo o seu trabalho enquanto pequenos pedaços de gelo estão caindo do céu? Ainda assim, os jogadores de futebol da Tunísia e da Bélgica permaneceram no campo por algum tempo. No entanto, quando o granizo começou a aumentar, o jogo teve que ser encerrado. Vento destrutivo. Todos sabem que o resultado de um jogo pode ser algo absolutamente inesperado. Mas, por exemplo, placas de ferro que voam no campo de futebol geralmente não estão incluídas em nenhum plano de jogo, especialmente se tal incômodo machucar vários jogadores no campo. Vale ressaltar que na história do futebol, esta situação já ocorreu outras vezes, mas sem vítimas. Depois que os jogadores lesionados foram retirados em macas e as placas de metal foram armazenadas com segurança, a partida ainda continuou por algum tempo, mas o vento energético não desistiu e com cada minuto se intensificou. Então, o juiz finalmente decidiu acabar com a partida. Jogo em poças de água.
Lembra que nós dissemos que os jogadores não entram em campo durante uma enchente? Pode esquecer, porque correr pelo campo na chuva, enfiando as chuteiras na água e espirrando água bem no rosto do adversário é quase a mesma coisa. Durante este jogo, os jogadores tiveram que praticamente mergulhar em poças para pegar a bola. Curiosamente, ninguém pensou em parar o jogo nessas condições tão terríveis. Provavelmente era algo tão espetacular que ninguém quis acabar com tal evento. Isso é tudo por hoje. Até breve, pessoal!